Salve galera, estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a Revolução Industrial. Revolução Industrial no canal hoje. Bom gente, vamos falar então da Revolução Industrial. Bem, a gente começa com a ideia de revolução, mas afinal de contas, o que é uma revolução? Revolução é uma mudança profunda na estrutura de uma sociedade. No caso, a Revolução Industrial, essa alteração profunda foi na esfera produtiva, porque foi inserida a máquina, no começo a máquina a vapor. E isto, a introdução da máquina, alterou não só o mundo do trabalho, mas fez uma alteração completa, uma mudança radical completa na estrutura da sociedade, da economia, da política. Por isso a gente chama de Revolução Industrial. A aula de hoje trata da Revolução Industrial inglesa. Alguns chamam de Primeira Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra no século XVIII e tem seus efeitos até a primeira metade do século XIX. E depois vem a Segunda Revolução Industrial e depois teremos uma outra aulinha sobre a Segunda Revolução Industrial mais para frente. Bom, primeiramente, para você ficar assim bem ligado mesmo, como que eram as etapas da história da produção humana? Você começa a pensar, lá na pré-história, os caras começaram a trabalhar e produzir ferramentas e tudo mais. O trabalho é manual, evidentemente. Vamos dar um nome para isso, Trabalho artesanal. Trabalho artesanal. O auge do trabalho artesanal se deu justamente quando teve aquele negócio. O auge do trabalho artesanal se deu justamente quando teve aquelas corporações de ofício. Você lembra da aula da Idade Média? Eu falei da corporação de ofício. Tinha lá o mestre, o companheiro, o aprendiz, lembra disso aí? E aí todos os trabalhadores participavam de todas as etapas da produção. Lembra? Então, aí o que aconteceu? Introduziram a máquina. Então, essa manufatura acabou se transformando na maquinofatura. Bom, na maquinofatura surge o trabalho fabril, a fábrica. Então, algum burguês com algum capital disponível aluga um barracão, coloca as máquinas e contrata um trabalhador para operar essas máquinas pagando por hora. Então veja, de um artesão especializado, seja sapateiro, seja ferreiro, carpinteiro, o cara se torna um operário, o cara opera uma máquina por algumas horas na fábrica. Então aí ele já não participa mais de todas as etapas da produção, então ele perde ciência, o trabalhador perde o controle daquilo que é produzido, certo? Então, nesse sentido, ele vai se alienando, se separando do controle daquilo no final do que é produzido, da mercadoria final. Por isso que isso é chamado de revolução. Bom, agora vamos tentar responder uma questão que é muito famosa em vestibular, Por que a Inglaterra foi o berço, a pioneira da Revolução Industrial? Bom, aí tem várias situações que podem explicar. O que eu aconselho você é pegar novamente aquelas aulinhas, já coloquei aqui para vocês os vídeos sobre a monarquia Tudor, os Stuarts, a Revolução do século XVII na Inglaterra. Essas aulas, elas explicam muito porque que a Inglaterra foi no século XVIII o berço da Revolução Industrial. Você pega atitudes lá dos Tudors e dos Stuarts e a Inglaterra, atenção, esse é o conceito, olha só, a Inglaterra vai acumulando um capital chamado mercantilista, um capital primitivo. Então eu posso levantar aqui várias dessas atitudes para que a Inglaterra acumulasse um capital necessário para ser a nação que vai desenvolver e arrancar a Revolução Industrial no século XVIII. Por exemplo, foi o Henrique VIII, o Tudor, que criou a Marinha Inglesa. E a Marinha Inglesa ela é chave nesse processo. A filha do Henrique VIII foi a Elizabeth, lembra disso? Ou Isabel. A Elizabeth, ela, por exemplo, derrotou a invencível armada espanhola.
Ela, por exemplo, adotou tratados comerciais muito favoráveis aos ingleses. São sempre muito colocados esses tratados do século XVII, no século XVIII, por exemplo, com Portugal, né, que foi lá no século XVIII o tratado, aquele de panos e vinhos. Né, isso amarra a economia portuguesa à economia inglesa. Não é? As manufaturas portuguesas vão falir porque os portugueses vão começar a comprar os panos dos ingleses, né? Chamado de panos e vinhos, aquele tratado. Então, isso é muito importante, a adoção de tratados comerciais favoráveis. Começou lá na Elizabeth e foi ao longo do século XVIII, XVII, XVIII. No próprio XVIII também teve um com a própria França. Então, tratados comerciais favoráveis, e você vê o investimento na pirataria, no tráfico negreiro. Então, você observa, inclusive, como os portugueses dependiam da economia inglesa. Quando no século XVIII tinham o ouro do Brasil, os portugueses usavam o ouro do Brasil para comprar as manufaturas inglesas. Então o ouro do Brasil acabou indo parar lá na Inglaterra. Então o ouro do Brasil, essas coisas todas somadas dão um capital primitivo, né, aos ingleses, um capital mercantilista que é fundamental para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Agora, há outros fatores. Por exemplo, a burguesia. Né? Nós estamos querendo caminhar nas aulas para explicar para o aluno sobre as revoluções burguesas. Bom, se a gente quer explicar sobre as revoluções burguesas, a burguesia é central, né? E na Inglaterra, no século XVII, com a Revolução Gloriosa, a burguesia então faz um pacto com a nobreza, um pacto que leva ao Bill of Rights, né? O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. E dentro do parlamento, na Câmara Baixa, está lá a burguesia, né? Então a burguesia está no poder. Tem outra coisa que começou lá na Elizabeth também, lá no final do século XVI, que foram os cercamentos das terras comuns. Né? Os cercamentos, os enclosures, são interessantes. Veja só, tem aquela nobreza inglesa que é chamada de gentry. Essa gentry, ela busca obter lucros com as terras que possui. Então elas fizeram o seguinte, elas expulsaram os camponeses das terras comuns. Os camponeses ali não geram tanto lucro para a nobreza, o quanto fazer o seguinte, cercar a terra, por isso cercamentos, e colocar as ovelhas lá dentro. Ao colocar as ovelhas lá dentro, você pode vender a lã para as manufaturas têxteis e obter mais lucro. E aí todos esses camponeses que foram expulsos de suas terras acabam então migrando para a cidade e vão ser a mão de obra barata e abundante nas cidades. Certo? Muito bem. Também é possível dizer que na Inglaterra você tem ali uma abundância de carvão, que é a matéria-prima fundamental na Revolução Industrial. Né? Carvão e ferro são reservas muito abundantes. Então, qual a grande consequência da Revolução Industrial? Sem dúvida nenhuma, tem uma coisa que você tem que se ligar muito. Bom, na época anterior à Revolução Industrial, todo o trabalho era controlado pelos próprios trabalhadores. Todo o capital forjado ao trabalho estava na mão do trabalhador, no meio das corporações de ofício. Bom, a Revolução Industrial fez o seguinte, todo o capital produzido pelo trabalho agora vai ficar na mão do dono da máquina. Então, você vai mudar completamente a sociedade, porque você vai, atenção, separar o capital do trabalho. Vai ter uma classe trabalhadora, portanto ligada ao trabalho, o operário, alguns chamam de proletariado, e vai ter a classe burguesa, que é aquela que controla o capital. Então mudou a sociedade. Alguns efeitos para a classe trabalhadora da Revolução Industrial. Primeiro, há um sentimento por parte de alguns trabalhadores que eles perderam nesse processo. Então há uma certa revolta contra a máquina. Lá no comecinho, na primeira década do século XIX, houve um movimento de quebra das máquinas. Né? Supostamente existiu um líder, parece que esse cara existiu mesmo, que chamava-se Ned Ludd, e que ele se revoltou um dia lá e quebrou a máquina. Né? E aí começou a haver uma série desses motins inspirados no Ned Ludd, que começou a ser chamado de ludismo, que foi amplamente repelido pelo governo inglês lá no começo do século XIX, o ludismo, o movimento dos quebradores de máquinas.
A gente tende, assim, inicialmente, a avaliar esse pessoal de uma forma negativa ou até eles não estavam conseguindo verificar corretamente, eles eram românticos, imagina como lutar contra a máquina. Estudos mais modernos demonstram que eles tinham uma certa racionalidade e que eles destruíram apenas as máquinas que desempregavam mais. Tá, mas com o passar do tempo, a coisa evoluiu para, na década de 1820, surgirem as trade unions, ou seja, surgem os sindicatos. E os sindicatos começam a organizar greves em busca de duas coisas: aumento salarial e diminuição da jornada de trabalho. A jornada de trabalho chegava a coisas absurdas, né, para alguns de 16 horas por dia. Então, como eram duramente reprimidos pela burguesia e pelo Estado, os trabalhadores partiram para um movimento político. O símbolo desse processo foi o chamado cartismo, que começou lá na década de 1830, mais especificamente em 1837. E aí durou até quase a década de 50, que lutou, entre outras coisas, pelo voto secreto e universal. Né? O cartismo foi oriundo da Carta do Povo, de 1838, essa Carta do Povo ao Parlamento inglês. Então, esse movimento acabou redundando, movimento político, portanto, a Lei das Minas, de 1842. Essa lei proibiu o trabalho de crianças menores de 10 anos na mineração. E em 1847 surgiu a lei que regulamentou as 10 horas de trabalho máximo por dia. Não era aquele sonho da classe trabalhadora de 8-8-8, ou seja, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono, mas se aproximou com a lei das 10 horas. Só destacando também que a Revolução Industrial Inglesa, inicialmente aquela máquina a vapor que a gente comentou lá, criada pelo James Watt em 1765, ela foi aplicada primeiramente no ramo têxtil. Então, em 1767, o Hargreaves ele acabou criando a máquina de fiar, né? A máquina fiandeira, fazer a linha que vai ser costurada para fazer a roupa. E posteriormente, em 1785, o Cartwright, né, criou o tear mecânico, né, a tecelagem. Então essas são as duas principais aplicações, né, o tear mecânico e antes a máquina de fiar, dentro do processo têxtil, que marcou justamente a primeira revolução industrial e a aplicação da máquina a vapor do James Watt. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha e tamo junto.